Bom, pessoal, hoje nós vamos estudar, as funções orgânicas oxigenadas, tá? Por que funções orgânicas oxigenadas 1? Porque é a primeira parte, tá? Nesta primeira parte nós estudaremos 4 funções: a função álcool, a função enol, a função fenol e a função éter, tá? Depois, na segunda parte, estudaremos as outras funções oxigenadas, tá? Então aqui, ó, na primeira função oxigenada que eu passei para vocês, aqui é a função álcool. Tá? Como que eu vou identificar o grupo funcional de uma função álcool? Eu vou ter que ter o OH ligado a um carbono saturado. O que vem a ser esse carbono saturado? É um carbono que só faz ligações simples, tá? Esse OH que está ligado a esse carbono saturado, ele pode ser chamado de hidroxila ou oxidrila, tá? Com isso, ó, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter a nomenclatura dos álcools, tá? Eu passei aqui a IUPAC, que é a nomenclatura oficial, e passei também a nomenclatura usual. Na nomenclatura oficial, nós vamos colocar a terminação -ol. Já na nomenclatura usual, nós escreveremos álcool, grupo substituinte, ou seja, ramificação, e ílico no final. Então vamos fazer aqui alguns exemplos, tá? Então vai ficar assim, ó. Primeiro caso aqui, ó, ele tem um carbono, Um carbono é match. Ligação simples, AN. Álcool termina com -ol, tá? Não esqueça que isso aqui é um álcool. Como que eu sei que é um álcool? Ó, ele tem o grupo OH ligado a um carbono saturado. Agora vamos fazer a nomenclatura usual, tá? Vocês vão escrever primeiro aí álcool. Depois, grupo substituinte, ó. Isso aqui seria um metil, tá? CH3 seria metil. Como eu acrescento ílico no final, isso aqui vai ficar metílico, tá? Então, dessa maneira. Metanol, que é a nomenclatura oficial IUPAC, ou álcool metílico, tá? Que é a nomenclatura usual. No segundo caso aqui, ó, nós também temos a função álcool, OH ligado a um carbono saturado, OH ligado a um carbono de ligação simples, tá? E aqui nós temos, ó, não esqueça, nós temos aqui, ó, 2 carbonos, tá? 2 carbonos. 2 carbonos é ET. Ligações simples é AN. Álcool termina com -ol, terminação -ol. Então esse é o etanol, conhecido etanol aí das nossas usinas aí. Nomenclatura usual, você vai escrever álcool. Depois, ó, 2 carbonos ET, coloca ílico no final. Então isso aqui é o álcool etílico, tá? O próximo ali também é um álcool, Eu tenho um OH ligado a um carbono de ligação simples, Aqui eu vou ter 2, 3 carbonos. 3 carbonos prop. Ligações simples entre carbonos AN. Álcool termina com -ol. Então esse é o propanol. Nomenclatura usual vai ficar álcool. Álcool. 3 carbonos prop, coloca ílico no final. Então, esse é o álcool propílico. Agora, o próximo aqui, ó. Isso aqui é uma cadeia fechada, tá? Então, cadeia fechada, a gente coloca o prefixo ciclo, tá? Então, esse é um ciclo, cadeia fechada. Nessa cadeia fechada, eu tenho 5 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Não esqueçam que também é uma função álcool, OH ligado a um carbono de ligação simples. 5 carbonos, eu vou colocar o prefixo pente. Ligações simples entre carbonos AN, álcool termina com -ol. Então esse é o ciclo pentanol. Agora a próxima estrutura aqui, ó. Que é o seguinte, ó, primeira coisa que vamos fazer aqui, nós vamos identificar a função, ó. A função está aqui, ó, OH
Ligado a um carbono de ligação simples. Segunda coisa que nós vamos fazer é determinar a cadeia principal. Lembrando que cadeia principal é a maior sequência de carbonos. Só que é o seguinte, ó, se você for observar isso, ó, a maior sequência de carbonos é essa, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu deveria pegar essa cadeia maior aqui como sendo a principal. Só que o seguinte, não esqueçam da regra. A regra diz que a ligação dupla deve fazer parte da cadeia principal, tá? Então, como a ligação dupla deve fazer parte da cadeia principal, a cadeia principal nesse caso aqui vai ser assim, ó, descendo, tá? Mesmo ela sendo a menor. Então, vou repetir a regra. A cadeia principal tem que ser a maior cadeia de carbonos que contenha as insaturações, as ligações duplas ou as ligações triplas, tá? Então, por isso que a minha cadeia principal aqui vai ser essa. Vou marcar aqui, ó. Essa daqui vai ser minha cadeia principal, tá? Quem fica fora da cadeia principal é chamado de ramificação, tá? Então, esse grupo aqui, ó, é uma ramificação, tá? Qual que vai ser o nome dessa ramificação, ó? O grupo tem 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 carbonos but. Ramificação termina com il. Então, esse é o butil. Feito isso, nós vamos numerar a cadeia principal, tá? Aí eu coloquei uma observação aqui, ó. Qual que vai ser a prioridade da numeração? Primeira prioridade é a função, tá? Então tem que numerar do lado mais próximo da função. Se não tivesse a função álcool aí, a prioridade seria a insaturação. Eu deveria numerar pelo lado mais perto da insaturação. E se não tivesse insaturação, aí seria pelo lado mais próximo da ramificação. Só que aqui, como eu tenho a função álcool, OH aqui é a função álcool. Vamos anotar aqui, ó. Esse OH aqui é um álcool. Então, ó, como eu tenho a função álcool aqui, eu vou começar a numerar, ó, desse lado aqui, ó, mais próximo da função álcool. Então, fica 1, 2, aqui 3, aqui 4 e aqui 5, tá? Feito isso, é só escrever o nome do composto. Então, o nome do composto aqui vai ficar assim, ó. Butil, ó, a primeira ramificação. Butil está no carbono de número 3. Então, isso aqui vai ficar 3 butil. Depois, ó, cadeia principal com 5 carbonos. 5 carbonos é pente. Depois, ó, eu tenho uma ligação dupla posicionada entre o carbono 4 e o 5, tá? Ó, a ligação dupla está entre o 4 e o 5. Eu pego sempre o menor número da insaturação, tá? Que é o número 4. O menor número da ligação dupla, o número 4. Então, coloco 4. Ligação dupla eu vou escrever em, tá? 4, porque a ligação dupla está no número 4. Ligação dupla eu escrevo em. E por último, para terminar, ó, eu vou colocar a posição que está a função álcool. Ó. O álcool, o OH, está ligado ao carbono de número 2. Então, eu vou colocar 2. E vou colocar a sua terminação. Terminação ol. Então, isso aqui vai ficar 2 ol. Tá? Então, o nome desse cidadão é 3-butil, pente, 4-en, 2-ol. Bom, agora nós vamos estudar a classificação de álcoois, tá? Vamos estudar aqui quanto à quantidade de OH ou quanto à posição do OH. Então, primeiro aqui, quantidade de OH. Se eu tiver apenas um OH, ele pode ser chamado de monoálcool ou monool. Se ele tiver 2 OH, diálcool ou diol. Aí eu passei esse exemplo aqui, ó, que é um diol, ó, é um diálcool, certo? Ó, 2 OH. Nesse caso aqui, ele também pode ser chamado assim, ó. Como aqui ele tem 2 carbonos, né, ó, 2 carbonos. Então, 2 carbonos eu posso escrever et, ligação simples, an, coloco o O no final aqui. Aí eu tenho, ó, um álcool no carbono de número 1, que é esse aqui, ó.
está ligado ao carbono de número 1, e um outro álcool ligado no carbono de número 2. Então, eu vou colocar 1,2. E no final eu coloco di, porque são 2, né? 2 OH, e ol no final. Então, esse é o etano 1,2 diol, que também é conhecido como etileno glicol. E agora, ó, 1OH é monool, 2OH é diol, 3OH pode ser triálcool ou triol, tá? É mais comum chamar assim, triol, diol ou monol, tá? Monol. Então aqui, ó, eu passei um exemplo também de um triol. Por que um triol? Ó, ele tem 3 OH, ele tem 3 álcoois aqui, tá? Numerando a cadeia, nós vamos ficar assim, ó, 1, 2, 3 carbonos. 3 carbonos prop. Ligações simples an. Coloca o, né? Aí um álcool no 1, um no 2 e um no 3. Então vai ficar 1,2,3 triol. Então fica propano 1,2,3 triol. Também conhecido como glicerol ou glicerina. Agora vamos para a classificação quanto à posição do OH, tá? Então, primeiro aí que nós temos aí é o álcool primário, tá? Quando o OH está ligado a um carbono primário. Então aqui, ó, nós temos um OH, né? Nesse exemplo. E esse OH está ligado a um carbono primário, ó. Esse carbono dele aqui é primário. Então, por isso que esse é um álcool primário. Segundo caso aqui, álcool secundário, tá? Quando o grupo OH, a hidroxila, né, está ligado a um carbono secundário. Então, nós temos aqui o OH, né, ligado a um carbono secundário. Esse carbono aqui que o OH está ligado, ó, ele é secundário. Por quê? Porque ele tem um carbono para baixo e um carbono para o lado esquerdo. Ele está ligado a 2 outros carbonos, então ele é secundário. E álcool terciário, quando o OH está ligado a carbono terciário. Então, nós temos aqui, ó, o OH aqui, né, que é o álcool, está ligado nesse carbono do meio, que é um carbono terciário, tá? Carbono que está ligado a 3 outros carbonos, ó, um para cima, um para baixo e um para o lado esquerdo. São 3 carbonos, portanto, carbono terciário. E, portanto, álcool terciário. Agora nós temos aqui a função enol, tá? A função enol eu tenho um OH, né? Chamado de hidroxila ou oxidrila, ligado a um carbono insaturado, é um carbono que tem ligação dupla. Cuidado não confundir com a função álcool. A função álcool, o OH está ligado a um carbono saturado, de ligação simples. Aqui o carbono, no caso do enol, tem que ser insaturado, ou seja, ele tem que ter ligação dupla. Por que eu estou falando isso? Porque os alunos facilmente confundem a função enol com a função álcool. Por quê? Porque os alunos apenas olham o OH, tá? Pessoal, não adianta só olhar o OH. Tem que olhar qual o carbono que esse OH está ligado, tá? Por isso que eu coloquei aqui, ó, para vocês não esquecerem. Enol não é álcool. Enol, até meio sem nexo falar isso, mas enol é enol, tá? Não confundam. Como que vai ficar a nomenclatura de um enol? Também vai ter a terminação ol, é a mesma terminação de um álcool, tá? Então, peguei 2 exemplos aqui, ó. Então, aqui eu tenho um enol, tá? Por que que é enol? Porque ele está ligado a um carbono de ligação dupla, tá? E nesse caso aqui eu tenho, ó, 2 carbonos, né? 2 carbonos et
Ligação dupla em enol termina com ol. Então esse é o etenol, tá? Agora nesse outro caso aqui, ó, também tenho um enol. Por que que é enol? Porque ele está ligado a um carbono de ligação dupla, tá? Aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3 carbonos. 3 carbonos prop. Ligação dupla. Aqui, ó, no primeiro carbono, né? Coloca um em e depois ol no final. Tá? Prop 1 enol. Aí eu peguei um exemplo aqui, ó, muito conhecido de vocês, ó, o ácido ascórbico, que é o ácido, que é o componente o princípio ativo da vitamina C, tá? Ele tem essa fórmula estrutural aqui. O ácido ascórbico ou a vitamina C, ele nada mais é que um enol, tá? Que são esses dois OH de baixo aqui, ó. Vou fazer questão de colocar o nome deles aqui, ó. Enol, que é enol. E aqui também é enol, tá? Cuidado que o aluno pega um exercício com essa estrutura aqui e sai colocando todos esses OH como álcool, tá? Não são todos álcools, esses dois de baixo são enóis. Agora, esses dois de cima aqui, ó, realmente são álcool, tá? Aqui eu tenho um álcool e aqui também eu tenho um álcool. Aí o seguinte, ó, veja o nome dessa estrutura, ó, ácido ascórbico. Então nós temos aqui um ácido, ó. Então por isso que eu coloquei uma observação aqui, ó. Os enóis apresentam caráter ácido, tá? Apesar de não ser um ácido forte, mas ele apresenta um caráter ácido, tá? Não esqueçam disso. Bom, pessoal, agora nós vamos ver a função fenol, tá? Para ser um fenol, ele tem que ter o OH, tá? A hidroxila ligada a um anel benzênico, ou benzeno, tá? Cuidado de novo, vou falar a mesma coisa de novo. Cuidado não confundir também a função fenol com a função álcool. Por que que aqui o OH não pode ser considerado um álcool? Porque ele também está ligado a um carbono de ligação dupla, assim como o enol, tá? E para ser álcool, vou repetir, para ser álcool, o OH tem que estar ligado a um carbono saturado, um carbono de ligações simples, tá? Então, como que eu vou identificar um fenol? Anel benzênico ligado ao grupo OH, ligado à hidroxila, tá? O fenol também é chamado de hidroxibenzeno, ácido fênico e ácido carbônico, tá? Então, ó, pelo nome aqui nós já verificamos, tá? Assim como os enóis, os fenóis também apresentam o quê? Caráter ácido, tá? Embora não seja um ácido forte, mas eles apresentam caráter ácido. Como que vai ficar a nomenclatura, o nome de um fenol, tá? Posso fazer de duas maneiras, isso aqui maneiras oficiais, tá? Posso colocar a terminação fenol, ou posso escrever primeiramente hidrox e fazer o restante do nome como se ele fosse um hidrocarboneto, tá? Então vamos demonstrar aqui. Vou fazer primeiro com a terminação fenol. Então aqui fica o seguinte, ó. Primeiro você identifica aí a função fenol, tá? Ele tem um OH aqui, ó, tá? Ligado ao anel benzênico. Depois você vai marcar esse grupo CH3 aqui, ó, como uma ramificação, tá? No caso aqui, essa ramificação é chamada de metil. E depois você vai numerar aqui a cadeia, ó. Então aqui, ó, coloca número 1 para o fenol, tá? E coloca número 2 aqui para o grupo metil. Então isso aqui vai ficar o nome assim, ó. 2-metil. Deixa eu só escrever um pouquinho para cima aqui, senão não vai caber o outro. Isso aqui vai ficar assim, ó. 2-metil fenol no final. Tá, ó. 2-metil fenol. Vamos fazer o outro da mesma maneira, tá? Marca aqui a função fenol, ó, o OH está aqui. Marca a ramificação aqui, ó, o grupo aqui, ó. CH2, CH3, eu tenho um grupo chamado de etil. Começa a numeração pelo fenol, né? Número 1 aqui, número 2 aqui, número 3 aqui.
Então, como eu tenho o etil no carbono 3, isso aqui vai ficar 3 etil, coloca a terminação fenol, tá? Agora, como que ficaria ali da outra forma ali, ó? Dessa forma aqui, ó, hidróxido primeiro, depois hidrocarboneto. Nesse hidróxido aqui, ó, o OH ele vai ser chamado de hidróxido, tá? Então, primeiro, ó, coloca o OH é o hidróxido, está no carbono 1. Então, você coloca assim, ó. Coloca, vamos fazer a cor dele, né? Coloca assim, ó. 1 hidróxido. Depois, coloca o metil que está no carbono 2, né? 2 metil. Certo? Ó, 1 hidróxido, 2 metil. Isso aqui, ó, é o benzeno. Aí você coloca benzeno no final. Da mesma forma, ali, vamos fazer o outro, ó. O OH está no carbono 1, então ele é o hidróxido, né? Então isso aqui vai ficar assim, ó. Um hidróxido. Faltou o acento do hidróxido aqui. 1 hidróxido. Depois, ó, eu tenho etil no 3. Coloca 3 etil. Certo? Ó, coloquei o hidróxido, coloquei etil, coloca o benzeno. Então, fiquei, ó, 1 hidróxido, 3 etil, benzeno. Então, tá feito aí das duas formas, tá? Com a terminação fenol ou colocando hidróxido primeiro antes, tá? Do nome. Agora, para terminar a nossa aula, nós vamos ver a última função aí de hoje, que é a função éter, tá? A função éter, vou ter que ter um oxigênio no meio de 2 carbonos, tá? Representado por esse grupo funcional aqui, ó, oxigênio no meio de 2 carbonos. Como que fica a nomenclatura de um éter? Aqui eu passei a forma oficial, né? Primeiro eu escrevo a menor cadeia, mais ox, maior cadeia, mais ano, tá? Isso aqui é a forma oficial. Ou duas formas usuais aqui que eu estou passando para vocês, ó. Grupos substituintes, mais éter. Lembrando que os grupos substituintes têm que ser em ordem alfabética. Ou dessa outra forma aqui, primeiro eu escrevo éter, depois os grupos substituintes mais ico, tá? Vamos demonstrar como é que fica isso. Então, nesse primeiro caso aqui, ó, eu tenho aqui, ó, eu tenho os grupos aqui, ó. Primeiro eu tenho aqui o grupo menor, que é esse aqui, né, ó, CH3. E depois eu tenho o grupo maior, que é esse outro aqui, ó, CH2, CH3. No centro aqui, nós ficamos com a função éter, né, ó, que é o éter. Então, ó, primeiro a menor cadeia. A menor cadeia só tem um carbono. Um carbono é et. Aí coloco oxi, né, ó, menor cadeia mais oxi. Coloca oxi, tracinho. Agora a maior cadeia. A maior cadeia tem 2 carbonos. Oh, desculpa, estou fazendo errado, tá? Desculpa, ó, um carbono só é met, tá? Aí coloca oxi. Agora sim, ó, agora são 2 carbonos. 2 carbonos et, né? Coloca ano. Metoxetano, tá? Vamos fazer esse outro de baixo aqui dessa forma também, tá? Marca aí primeiro, ó, a menor cadeia. A menor cadeia é essa aqui, ó, com 2 carbonos. Então coloca et. Aí agora, ó, menor cadeia mais ox, et mais ox, coloca ox, tracinho. Agora eu vou fazer a maior cadeia, ó, maior cadeia é essa daqui, ó, com 1, 2, 3 carbonos, 3 carbonos prop, certo? Ó, maior cadeia mais ano, prop mais ano, então aqui fica propano, tá? Vamos fazer o outro lá. Agora, ó, nesse outra forma aqui, primeiro é os grupos substituintes em ordem alfabética, tá? Então aqui, ó, eu tenho metil e etil. Quem que eu escrevo primeiro? Eu escrevo primeiro o etil. Então isso aqui fica etil.
metil, aí no final, éter. Esse outro aqui, ó, eu tenho etil com 2 carbonos e propil com 3. Quem que vem primeiro? Primeiro vem o... Eu tenho etil com 2 carbonos e propil com 3. Primeiro vem o etil. Então, isso aqui fica etil, depois propil, depois éter no final. Certo? Etil, propil, éter. Agora, dessa última forma aqui, ó, primeiro eu coloco o éter, depois os grupos substituintes mais ico, né? Então, fica assim, ó, éter. Tá? Lembrando que esses grupos substituintes aqui, ó, também tem que ser em ordem alfabética, tá? Não esqueçam disso. Ordem alfabética. Então, ó, primeiro eu coloco o éter, tracinho, coloca assim, ó, éter. Aí, grupos substituintes. Então, aqui, ó, eu tenho metil e etil. Primeiro etil, então fica etil, aí coloca ico, etílico. Éter, etílico e... Aí, depois o outro, ó, metil, coloca ico no final, metílico. Então, é o éter, etílico e metílico. Agora, esse outro aqui, ó. Vai ficar éter, aí ó, eu tenho etil, coloca ico no final, fica etílico, e, agora esse aqui ó, 3 carbonos, prop, né, propil, coloca ico no final, propílico. Então aqui nós temos o éter etílico e propílico, tá? Aqui vai ter que ter um acento, tá? Ó. Acrescentar aí, ó. Devido às regras da língua portuguesa. Tranquilo? Por hoje é só, pessoal. Até mais. Bons estudos a todos.